Dentro do armário tinha um garoto adolescente vestindo o vestido de noiva da falecida esposa dele, com uma peruca loira e maquiagem toda borrada. E nas mãos ele segurava um machado. Daniel LaPlante é o autor de um dos crimes mais brutais que você vai ouvir. E uma das coisas que fez com que essa história seja muito bizarra é que ele simplesmente morava dentro da parede da casa das vítimas dele. Fica comigo até o fim dessa história para entender como é que ele conseguiu fazer tudo isso que ele fez de ficar morando nas paredes e outras coisas, o porquê que ele fazia isso, como ele cometeu um dos crimes mais brutais da história e como é que ele tá hoje em dia, porque sim, ele tá vivo e a história dele continua causando muitas polêmicas. E aí, eu sou a Grace e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O Daniel LaPlante nasceu no dia 15 de maio de 1970 em Townsend, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Daniel, ele teve ali uma infância marcada por abusos de vários tipos, violência e abandono que ajudaram ele a virar o monstro que ele virou. Depois do divórcio dos pais, ele passou a viver com a mãe, que se casou de novo e teve mais 2 filhos. E ao longo dos anos, o Daniel afirmou ter sido vítima de abusos sexuais e psicológicos cometidos por pessoas próximas, incluindo o pai biológico dele, o padrasto e até o psiquiatra. Ainda na infância, ele foi diagnosticado com dislexia, transtorno de déficit de atenção e outras dificuldades ali de aprendizagem. E isso fez com que a escola para ele se tornasse um verdadeiro pesadelo. Os colegas dele viam ele como um estranho, esquisito e não queriam ficar perto dele. Ele foi bem aquele tipo de estereótipo de garoto estranho que sofre bullying na escola, sabe? Que a gente já tá acostumado a ver em filmes americanos. E se você também foi um esquisito no colégio, tamo junto, bate aí. O bullying constante empurrou ele ainda mais pro isolamento e depressão. E a família dele decidiu então procurar ajuda médica e foi aí que ele começou a ser atendido por um psiquiatra que diagnosticou ele com TDAH. Alguns anos mais tarde, Daniel ele acusou esse mesmo profissional de ter abusado dele sexualmente. Aos 15 anos ali, como muitos psicopatas, ele começou a manifestar comportamentos criminosos. Tudo começou com pequenos furtos, roubinhos ali, só que não demorou muito para esses crimes eles escalarem. O Daniel, ele começou a invadir casas na vizinhança, procurando por dinheiro, joias e objetos de valor. E com o tempo essas invasões deixaram de ser só furtos e começaram a se tornar jogos mentais. Presta atenção aqui. Em algumas casas ele não levava nada. Ele começou a mudar os móveis de lugar, ele trocava os objetos ou ele deixava itens estranhos no lugar dos objetos que ele levava. Ele claramente queria que as vítimas sentissem que tinha alguma coisa errada, alguma coisa que elas não conseguiam explicar. Ele queria criar medo, é isso. Ele queria fazer com que as pessoas tivessem medo. Ninguém ao redor dele parecia se dar conta do quanto que o Daniel estava se tornando perigoso. Inclusive, numa ocasião, o padrasto dele achou uma arma escondida dentro do cesto de roupa suja. E quando ele foi perguntar pro Daniel o que era aquilo, né, se era dele, ele simplesmente respondeu com naturalidade que ele tinha comprado uma arma. E por incrível que pareça, o padrasto dele não fez nada sobre isso. Ele decidiu só deixar quieto. E atenção, ele tinha 16 anos, né, quando isso aconteceu. E aí, aos poucos, o caso do Daniel começou a ganhar notoriedade. Porque imagina, o pessoal da cidade dele começou a falar mais sobre as atitudes e os crimes dele. Era uma cidade pequena, então todo mundo meio que sabia que ele estava fazendo esse tipo de coisa. E a gente sabe também que quando uma história ela começa a ser contada por muita gente que muitas vezes nem conhecia ele, ela tende a ficar ali um pouco distorcida. Como já dizia a minha avó, quem conta um conto aumenta um ponto. E nesse caso não foi diferente. Teve várias histórias que ficaram conhecidas na cidade e eu vou contar aqui uma das histórias que inclusive virou uma espécie de lenda urbana. E aí essa história envolve uma família e uma história sobre como o Daniel teria conhecido uma adolescente com quem ele se envolveu. Na versão ficcionada, ele teria invadido a casa dessa família, que é a família Andrews, onde ele conseguiu furtar o número de telefone da filha mais velha, que era Anne. Depois ele ligou para ela dizendo que ele tinha pedido o número dela para um amigo em
em comum e convidou ela para sair. E a Anne, ela acreditou na história e aceitou sair com ele. Durante o encontro, o Daniel começou a insistir num assunto muito desconfortável para ela. Ele queria o tempo todo que ela falasse da mãe que tinha falecido. E a obsessão dele com a morte da mãe deixou a Anne muito incomodada com essa situação e ela decidiu que ela não queria mais ver ele. Poucos dias depois, ainda abalada ali pela lembrança da mãe, né, que gerou essa conversa, a Anne e a irmã dela resolveram fazer uma sessão espírita caseira. Quem é que nunca fez isso na adolescência, né? Não sei se você lembra, muitas vezes, a gente não, né? Eu não fazia esse tipo de coisa. Mas que o pessoal, os adolescentes, pelo que eu ouvi falar, se reuniam, colocavam um quadro de Ouija, o copo, e aí um monte de gente sentada colocava o dedo em cima do copo e o copo ia mexendo, escrevendo palavras e tudo mais. Basicamente foi isso que elas fizeram, porque elas queriam tentar se comunicar com a mãe no além. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. As meninas, elas começaram a ouvir os sons estranhos vindo das paredes, como se fossem assim, batidas repetidas e sempre durante a noite. A TV também começou a ligar sozinha, sem que ninguém tivesse por perto. E aí um dia, quando elas desceram até o porão, elas encontraram uma coisa muito perturbadora. Uma frase escrita na parede, aparentemente com sangue, que dizia: "Estou no seu quarto, venha me encontrar". Quando o pai delas chegou em casa, elas falaram pra ele e ele foi ver o que estava acontecendo. E quando ele viu aquela escrita, ele viu que não era sangue, era ketchup. E aí ele achou que as gurias estavam passando um trote nele ou alguma coisa assim, e ele não deu muita bola. Só que alguns dias depois, uma nova mensagem apareceu e dessa vez as meninas conseguiram convencer o pai de que aquilo não era uma coisa que elas estavam fazendo. Aí ele decidiu revistar a casa completamente e foi durante essa busca que, ao abrir um armário de um dos quartos no andar de cima, ele deu de cara com uma cena surreal. Dentro do armário tinha um garoto adolescente vestindo o vestido de noiva da falecida esposa dele, com uma peruca loira e maquiagem toda borrada, e nas mãos ele segurava um machado. Teve uma luta rápida entre os dois, mas o invasor conseguiu escapar. A polícia foi chamada imediatamente. Eles revistaram todos os cômodos, examinaram a casa, todos os cantos da casa, e depois de horas de busca, eles encontraram passagens escondidas e túneis secretos dentro das paredes. E num desses esconderijos, eles localizaram o mesmo adolescente ainda dentro da casa, escondido. E apesar de toda a fama dessa história, ela não é a real. Ela foi contada e recontada durante anos e cada vez tinha uma versão diferente e mais bizarra que a anterior. Hoje a gente já sabe que a parte da sessão espírita e que ele usou o vestido da mãe, das meninas e tudo mais é mentira, mas ainda assim, mesmo sem esses exageros, a história verdadeira é tão assustadora quanto a da ficção. Então vamos lá que eu vou contar pra você agora qual é a história real. Em dezembro de 1986, o Daniel ligou pra Tina Bowen, uma garota de 15 anos que vivia na cidade em Paperwell, Massachusetts, a poucos quilômetros da cidade Townsend, que era onde ele morava. Não tá muito claro como é que os dois se conheceram, mas durante a ligação ele convidou ela pra sair e ela aceitou. Até aqui a versão tá parecida. Só que durante o encontro, o Daniel, ele tava muito sujo, com uma aparência descuidada e um comportamento estranho. Era como se a Tina tivesse sido vítima de um catfish antes mesmo de existir a internet. No fim do encontro, ele ainda teve a coragem de pedir ela em namoro. A Tina recusou com educação e ele pareceu aceitar tudo bem essa resposta. Só que aí foi só o começo. A recusa da Tina desencadeou uma obsessão nele. O Daniel começou a perseguir ela e, usando as habilidades que ele tinha desenvolvido em arrombamentos, né, das casas que ele entrava, ele invadiu a família Bowen. Mas ele não queria só roubar, ele queria estar ali, perto dela, escondido. E aí, dentro das paredes da casa, eles construíam um verdadeiro labirinto de esconderijos, com passagens tão estreitas que ninguém sabe como é que ele cabia ali. E aqueles espaços apertados, eles se tornaram a sua moradia secreta. E o mais assustador, ele viveu ali por um longo período sem que ninguém percebesse. Durante esse tempo que o pessoal acha que pode ter
ter durado alguns meses até 3 anos, a família Bowen passou a notar uma série de eventos estranhos. Os objetos mudavam de lugar sozinhos, os canais da TV trocavam sem explicação, a comida que desaparecia da geladeira mesmo quando ninguém tinha ficado em casa. E aí, no dia 8 de dezembro de 1986, tudo mudou. Ao voltar para casa, ali por volta das 5h30, a família Bowen encontrou um verdadeiro cenário de caos. Os rádios e as televisões estavam todas ligadas ao mesmo tempo com o volume no máximo. O pai da família, o Frank, ele começou a vasculhar cada cômodo. Ele estava determinado a proteger as filhas e a amiga delas que estava junto. Foi então que, ao abrir o armário do andar de cima, ele se deparou com uma visão aterrorizante. O Daniel estava ali parado, encarando ele. O rosto estava coberto com uma mistura esquisita de ketchup e maionese. O cabelo dele estava espetado, todo descabelado, e ele vestia um casaco de pelos. E ele segurava nas mãos 2 armas. Numa, o próprio machado do Frank, e na outra, uma chave inglesa de aço. Essa parte, inclusive, me lembrou muito os filmes do Jason. E com uma calma perturbadora, o Daniel mandou que o Frank levasse as filhas e a amiga para dentro de um quarto. Só que o Frank, ele não era o tipo de homem que se rendia ao medo. Então ele decidiu lutar com o Daniel e conseguiu empurrar ele para fora do quarto, levou as filhas e a amiga pro quarto e eles usaram os móveis para barrar ali a porta. Enquanto isso, a Tina, percebendo a gravidade da situação, ela tomou uma decisão radical. Ela pulou da janela do 2º andar e correu para casa do vizinho para pedir ajuda. Pouco tempo depois, a polícia chegou e o primeiro passo foi garantir que todo mundo estivesse bem. Então, com a ajuda dos agentes, o Frank conseguiu tirar a filha mais nova e a amiga dela pela janela do quarto. Aí só depois ele falou para os policiais que o invasor ainda estava dentro da casa e ele estava armado. A equipe de busca entrou, vasculhou todos os cômodos de cima a baixo, mas não encontrou nenhum sinal do Daniel. Ele tinha desaparecido. Conforme a investigação avançava, a verdade foi se revelando e, cara, foi bem sinistro. O Daniel, ele não tinha só invadido a casa, ele estava morando lá dentro. Os policiais encontraram uma rede elaborada de túneis, passagens estreitas e esconderijos construídos entre as paredes das casas. Os espaços eram apertados e às vezes tinham centímetros de largura, mas o Daniel conseguia se movimentar entre os cômodos através desses buracos. Também tinha alguns buracos assim na parede para ele conseguir enxergar, sabe, como se fossem olhos, e assim ele conseguia ver o movimento da família. Também é importante a gente lembrar que ninguém sabia que aquele era o Daniel. Lembra que eu disse que ele estava todo sujo e com a cara pintada de maionese, ketchup e umas roupas muito estranhas? Então, isso confundiu as pessoas que viram ele. Basicamente, ninguém conseguiu chegar num consenso de como é que ele realmente estava e quem que realmente era aquela pessoa. O pessoal não conseguia nem distinguir a idade dele, não sabiam se era um jovem ou se era uma pessoa mais velha. E, abalada e traumatizada, a família Bowen largou a casa e ficou num hotel durante um tempo, enquanto o pessoal ali tentava fazer as investigações. No dia 10 de dezembro, 2 dias depois do ataque, o Frank Bowen voltou para casa para buscar ali algumas coisas. E foi aí que ele viu pela janela alguém dentro de casa. Assustado, ele chamou a polícia e um policial foi até lá o local e, ao entrar, ele encontrou uma cena de arrepiar. Uma faca tinha sido cravada numa foto da família com os dizeres escritos: "Ainda estou aqui, venham me encontrar". Numa parede tinha mais uma ameaça. Uma outra foto da família tinha sido rasgada e pichada com as palavras: "Eu vou matar todos vocês". O policial fez uma nova varredura na casa e, mesmo com um reforço, eles não conseguiram encontrar nada. Mas eles estavam decididos a acabar com essa história de uma vez por todas. Então o policial, ele chamou mais reforços e eles vistoriaram a casa inteira até os mínimos detalhes. E finalmente eles acharam uma pequena abertura perto da fundação da casa. Assim, a polícia sacou as armas, eles entraram o máximo que eles conseguiram, porque era tudo bem apertado, e adivinha o que eles acabaram achando lá dentro? Pois é, eles acharam o Daniel todo encolhido, escondido, que nem uma criatura tirada de um filme de terror. E a imagem que veio na minha mente quando eu li essa parte aí da história foi um ser tipo o Gollum do Senhor dos Anéis, sabe? Me diz aqui nos comentários qual foi a
a imagem que passou na sua cabeça quando eu tava te contando essa história. Ele foi preso imediatamente e levado para uma instituição juvenil, enquanto as autoridades decidiam se ele seria ou não julgado como adulto pelos crimes que ele tinha cometido, e vale lembrar que nessa época o Daniel tinha 17 anos. Pouco tempo depois, a decisão foi tomada e ele foi julgado como um adulto pela invasão da casa dos Bowen e por também ter mantido a família como refém. A fiança foi fixada em $10 mil e para conseguir esse valor, a própria mãe dele teve que hipotecar a casa. Em outubro de 1987, ele foi solto e assim que ele saiu, ele não perdeu tempo e começou a buscar ativamente por armas e munições. Para conseguir isso, ele invadiu a casa do vizinho, o Raymond Pindell, e de lá ele roubou várias armas de fogo, incluindo uma pistola calibre 22. E essa parte é muito importante para o que vem a seguir na história. Durante o final de novembro, ele procurou o irmão e um amigo e pediu que eles dessem uma munição. E o amigo, sem saber o que ele ia fazer com a munição, ele acabou dando pro Daniel a munição para a pistola 22. No dia 16 de novembro de 1987, entre as 11h30 da manhã e as 13h30 da tarde, o Daniel invadiu a casa do casal Andrew e Priscilla Gustafson, em Townsend. E é aqui que a história começa a ficar bizarra demais. Ele entrou na casa quando não tinha ninguém, ele furtou algumas coisas que a família tinha, como um telefone sem fio. Vamos lembrar que em 87 não tinha celular, né? Ele roubou uns decodificadores, umas moedas de coleção, esse tipo de coisa. Ele escondeu esses objetos em vários lugares e um desses lugares foi a caixa de ferramentas do irmão dele. E essa informação também é importante. Nas semanas seguintes, o Daniel continuou invadindo casas na região, sempre com o mesmo padrão. Entrava sem ninguém ver, vasculhava tudo, roubava objetos pequenos ali, saía antes que ninguém percebesse. Só que aos poucos esse tipo de comportamento ganhou um foco muito específico, a casa do Gustafson. Menos de 2 semanas depois do primeiro roubo, no dia 1º de dezembro de 87, o Daniel voltou até a residência do Andrew e da Priscilla, só que dessa vez ele não estava interessado nos objetos. Naquele dia, a Priscilla, uma professora de educação infantil de 33 anos, ela estava grávida do 3º filho, ela chegou em casa por volta do meio-dia. Ela estava acompanhada pelo William, o filho de 5 anos do casal, e nisso o Daniel estava lá dentro. Só que ao contrário das outras vezes em que ele fugiu quando ele percebia que os donos da casa estavam chegando, ele decidiu ficar. Ele se escondeu, ele se preparou e atacou. Ele rendeu a Priscilla, amarrou os braços e as pernas dela na cama do quarto principal e trancou o pequeno William dentro de um armário. Em seguida, ele violentou a mulher que carregava um bebê e depois, friamente, ele disparou 2 tiros contra a cabeça dela. E para abafar o som, ele usou um travesseiro como um silenciador improvisado. E depois disso, parece que a fúria do Daniel só aumentou. Ele foi até o armário onde estava o William, tirou ele de lá, levou ele até o banheiro do 2º andar e lá ele afogou o menino numa banheira. E como se isso já não fosse cruel o suficiente, o ataque só terminou porque a Abigail, a filha mais velha do casal, de só 7 anos, chegou da escola e assim ela também se tornou uma vítima. Segundo os registros oficiais do tribunal, além do afogamento, ela sofreu traumatismo craniano por golpes na cabeça e sinais de estrangulamento antes de ser submersa de bruços na banheira do andar de baixo. Ou seja, ela tentou sobreviver até o fim. 3 vidas inocentes, muitos consideram 4, né, já que a Priscilla estava grávida, foram brutalmente tiradas numa única tarde e sem nenhum tipo de explicação. A gente já vai conversar sobre isso. Naquela mesma tarde, o Andrew, ele tinha finalizado um negócio muito importante no escritório de advocacia dele e ele tentou ligar para Priscilla para convidar ela para um jantar de comemoração, só que ela não estava atendendo. Como não era comum ela não atender os telefonemas dele, ele resolveu sair mais cedo do trabalho, foi para casa e ele chegou perto das 5 da tarde. Quando ele entrou, o mundo dele desabou. O Andrew encontrou o corpo da esposa no quarto do casal. Ela estava coberta de sangue, amarrada, e a cena era tão devastadora que ele não teve coragem de procurar pelos filhos. Mais tarde ele confessou que ele não conseguiu procurar pelas crianças porque ele estava com medo de encontrá-las mortas também, e aí ele simplesmente congelou. Ele chamou a polícia e esperou em silêncio a viatura chegar, completamente em choque. Um dos agentes
agentes entrou na casa, vasculhou, se aproximou do Andrew e deu a ele a notícia que nenhum pai suportaria ouvir. A Abigail e o William também tinham sido encontrados mortos, cada um num banheiro diferente. 2 dias depois do crime, a polícia interrogou o Daniel, mas naquele momento eles não tinham provas o suficientes para prender ele. Só que no dia 3 de dezembro, os investigadores voltaram até a casa do Daniel para uma nova rodada de perguntas. E assim que o Daniel viu a polícia de novo, ele fugiu. E essa fuga deu início a uma caçada massiva ao Daniel. Equipes policiais, cães farejadores, até helicópteros foram mobilizados para capturar ele. O tenente Robert Lane, que ele já tinha investigado Daniel na época do caso da família Bowen, se juntou nas buscas, acreditando que o adolescente podia tentar voltar a locais que ele já tinha se escondido antes, como por exemplo a região onde os Bowen vivia. Enquanto as buscas se intensificavam, uma moradora local chamada Lynn McGovern abordou o tenente Lane na rua. Nervosa, ela disse que ela estava com receio de entrar em casa. Ela disse que quando ela estacionou o carro na garagem, ela sentiu um mal-estar tão grande que fez ela sair de lá correndo. Você pode dizer que foi Deus ou que foi um instinto de sobrevivência dela, seja o que for, ela estava certa. Quando ela entrou em casa acompanhada do policial, os dois descobriram que o Daniel tinha invadido a casa. E ao perceber a chegada da polícia, o Daniel pulou de uma janela do 2º andar e caiu no telhado da garagem, fugindo mais uma vez. Pouco depois ele foi visto na Elm Street, onde invadiu à força a casa de uma mulher chamada Pam McKellar. Ao reconhecer ele, a Pam começou a gritar, mas o Daniel estava armado e obrigou ela a pegar o carro e dirigir. Ele estava desesperado tentando fugir, mas graças a Deus o plano dele não deu certo. Durante a tentativa de fuga, a Pam aproveitou um momento de distração e se lançou para fora do carro em movimento, conseguindo escapar, fazendo com que o Daniel seguisse sozinho. Um inspetor do departamento de veículos, o Charlie Nelson, avistou o Daniel dirigindo o carro roubado. E quando o inspetor ele mandou ele parar o carro, o Daniel abandonou o veículo e correu em direção a um depósito de madeira, onde ele chegou a ameaçar o proprietário com uma arma. Mas aí a caçada finalmente chegou no fim naquela mesma tarde. Daniel LaPlante foi encontrado completamente exausto, escondido dentro de uma caçamba de lixo, um lugar bem propício para ele. 2 policiais que acharam ele mantiveram ele sob vigilância até a chegada ali do reforço. E a partir dali não foi difícil para os investigadores montarem um caso sólido contra o Daniel. As provas eram inquestionáveis. A perícia forense foi precisa e eficiente e eles conectaram diretamente o adolescente aos assassinatos brutais da Priscila e dos filhos. As amostras biológicas que eles acharam ali na cena do crime não deixavam dúvidas. Fizeram também testes laboratoriais que mostraram que tinha sangue do Daniel junto do cobertor que estava em cima do corpo da Priscila. Também acharam sangue da Priscila nas roupas do Daniel e acharam os objetos que ele tinha roubado da casa da família e muitas outras provas também que ligavam ele aos assassinatos. Mas a prova mais contundente veio através da balística. A arma usada para matar a Priscila era uma pistola calibre 22 e foi identificada como uma das 2 que o Daniel tinha roubado da casa do vizinho Raymond Pindell. Eu disse que ia ser importante. O revólver foi encontrado meses depois, no dia 7 de abril de 88, escondido no porta-luvas de um carro abandonado na propriedade da família LaPlante. O irmão do Daniel, o Steven, foi quem encontrou essa arma e entregou ela para a polícia. Os testes de balística confirmaram que os projéteis recuperados na cena do crime tinham o mesmo calibre, marca e composição das balas que o Daniel tinha conseguido com um amigo dias antes do massacre. E apesar de todos os indícios já serem chocantes, os investigadores ainda confirmaram uma coisa crucial, que a escolha da família Gustafsson não foi aleatória. A casa da família ficava num terreno isolado, cercado por uma mata densa e separada só por algumas fileiras de árvores da casa de onde o Daniel morava. Essa proximidade geográfica reforça uma teoria também conhecida na criminologia. Os criminosos, eles tendem a agir dentro dos territórios familiares, onde eles conhecem cada atalho, rota de fuga e muitas vezes até os tempos de resposta da polícia. E não só isso também, o isolamento da residência tornava quase impossível que alguém conseguisse testemunhar que ele já estava ali. E foi justamente essa combinação de privacidade, rotina previsível e a ausência de vigilância que fez daquela casa um alvo ideal para o Daniel. Durante o outono de 1987, ele observou minuciosamente os hábitos da família Gustafsson. Ele sabia quando é que eles saíam,
saíam, quando é que eles ficavam em casa e por quanto tempo. E foi com base nesses padrões ali que ele decidiu agir. Só que, o que aconteceu? No dia 1º de dezembro, teve coisas que saiu do roteiro. A Priscila, ela chegou em casa acompanhada do filho. Só que não era habitual ela chegar àquela hora. O Daniel, ele sabia que ela só chegava em casa mais tarde, mas mesmo assim, o padrão da cabeça dele mudou. Em vez dele fugir, como das outras vezes ele fugia quando as pessoas chegavam em casa sem ele ter previsto, ele decidiu ficar ali. E segundo documentos judiciais e a análise forense, foi essa decisão de permanecer escondido e depois atacar que revelou uma coisa mais sombria sobre o estado mental dele. Para os psicólogos que estudaram o caso, o assassinato não foi só um impulso, foi uma explosão de uma mente desequilibrada, marcada por traços profundos de personalidade antissocial e desejo de controle. Nenhuma evidência indicava que o Daniel conhecia pessoalmente a família Gustafsson. Eles foram escolhidos por conveniência, uma oportunidade e vulnerabilidade. Um ano depois dos crimes, o Daniel foi condenado por 3 assassinatos em primeiro grau e a sentença foi prisão perpétua 3 vezes, né? Sem a possibilidade de liberdade condicional. Só que, em 2013, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos considerou inconstitucional condenar menores de idade à prisão perpétua sem chance de revisão. Com isso, o Daniel foi reavaliado e numa nova sentença ele se tornou elegível para solicitar a liberdade condicional depois de cumprir 45 anos. O advogado, anos depois, argumentou que essa pena ainda equivalia na prática à prisão perpétua. Ele pediu uma nova revisão, tentando reduzir ali para 30 ou 35 anos no tempo mínimo de cumprimento. A Suprema Corte avaliou, porém manteve a sentença, ainda bem. O Daniel só vai poder pedir liberdade condicional por volta dos 62 anos de idade. E durante todo esse processo, os familiares da família Gustafsson lutaram para impedir qualquer possibilidade de soltura desse monstro. E eu faria a mesma coisa se fosse eles. No tribunal, o Daniel chegou a pedir desculpas. Ele falou: "Eu não tenho palavras para expressar o meu profundo arrependimento." Só que especialistas que eles avaliaram ali, né, os metaforandos da vida, eles viram que não tinha empatia real. Ou seja, ele não estava arrependido. E ele só estava tentando minimizar ali o efeito do que ele tinha feito para conseguir liberdade condicional. A Christine Morgan, a irmã da Priscila, ela foi clara. Ela disse que ela jamais aceitaria que o Daniel fosse liberado. A Carol, a segunda esposa do Andrew Gustafsson, ela contou num depoimento que mesmo anos depois, o Andrew ainda tinha pesadelos com o assassinato da esposa e dos filhos. O Andrew, ele faleceu em 2014, vítima de câncer, carregando um trauma gigantesco. E as últimas palavras dele sobre o caso ecoam até hoje: "Não deixem esse homem sair. Ele tem que apodrecer na prisão." O caso do Daniel, ele continua sendo um dos crimes mais estranhos e perturbadores da história de Massachusetts. E tudo começou com um episódio bizarro de um garoto vivendo escondido dentro das paredes e terminou numa tragédia irreparável. Mas eu quero saber o que você achou dessa história. O que você faria se você descobrisse que tem um cara, um adolescente estranho, vivendo dentro das paredes da sua casa? Eu espero que você tenha gostado de eu ver essa história tanto quanto eu gostei de contar ela pra você. E pra continuar assistindo essas histórias bizarras, é só clicar no vídeo que tá aqui na sua tela. Um beijo e até o próximo vídeo.